Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. De volta, sim, finalmente. Estamos aqui em tempos de quarentena, então provavelmente os sons que vão aparecer aqui extras serão um pouco maiores, mas paciência, né, gente? Espero que a gente consiga ter uma boa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre boca, dedos, Tiago, fofoca e redes sociais. Sim, gente, eu também cansei, eu também não gosto de regras, eu também não gosto de pessoas me dizendo o que fazer, e não sou eu que estou aqui para dizer o que você deve fazer. A gente tem a Bíblia, graças a Deus, é, glória a Deus por isso, a gente tem um padrão de comportamento ali e que nós podemos aplicar em todos os lugares, porque nós vivemos para Deus, para a glória de Deus, o tempo todo, né? A gente não vive para isso apenas quando a gente está na igreja, mas todos os dias, no nosso trabalho, no mercado, na academia e nas redes sociais. Não tenta fugir disso não, tá? Principalmente se você é cristão. E sim, gente, a gente vai falar hoje sobre um dos meus textos mais especiais, mais lidos, que chama Os Dedos Falam do que está cheio o coração. Ele tá lá no Voltemos ao Evangelho e no meu Medium também. Os links estão no meu Twitter e no Instagram. Só procurar lá. E aqui, esse podcast hoje não vai ser um áudio artigo, apesar de que eu vou ler algumas partes do texto também. E assim, Ana Paula, mas não é para ser os dedos digitam do que está cheio o coração? Aí que tá. Quando eu fiz a escolha do título, eu realmente fiz questão de deixar os dedos falam, manter isso, para que a gente se atente, você veja logo ali de cara que é uma linguagem também. E como a Bíblia usa bastante o falar, o língua, a minha intenção é que haja essa noção. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra falando sobre cuidar da língua, cuidar do nosso falar, né? Que a gente lembre dos dedos também, das coisas que a gente digita, que a gente posta. Eu super queria pegar aqui agora com você e ler Tiago inteiro. É rapidinho, até dava, né? Mas a gente lê juntos. E toda vez que lê lá aparecendo falar, a gente lê ali entre parênteses, digitar, postar, twittar, enviar mensagem. E toda vez que aparecer língua, a gente lê dedos. Combinado? Linguagem, há muito tempo deixou de ser só os sons que a gente produz. Ela também é a reverberação daquilo que a gente diz com cada letrinha que digitamos, em cada enter que a gente dá e joga na internet. Tão danoso quanto o nosso falar, é tão perigoso pra gente quanto pros outros, é o digitar. Só que é um pouco pior, porque, como minha mãe dizia muito pra mim, fica registrado aquilo que a gente escreve. Tanto em cartas, né? Quando ela me falava isso, era por causa de cartas, mas hoje em dia a gente vê que é tão perigoso porque há prints também. A gente, como cristão, fica preocupado, tem que se preocupar com isso muito para além do print, né? Mas por tudo o que está atrás do post, daquilo que a gente escreveu, o que está lá no nosso coração. Nossas iras, elas saem da gente tanto em gritos quanto nas postagens. A gente tem que se ligar porque fofocar não é só sentar com as amigas e ficar falando mal umas das outras, né? Também é aquele texto que você manda, aquele áudio, aquela postagem que diz aconteceu comigo tal coisa, e aí você tá botando ali uma indireta, você tá fofocando, ainda que não, entre aspas, dizendo o nome, mas que todo mundo sabe do que você está falando. Eu não acho que a internet é mais ou menos pior do que o que a gente lida no dia a dia, no nosso próprio coração. Invejas, as murmurações, as malícias, as ingratidões, as falsidades. Para mim, a internet também é vida real, faz parte. É só mais uma forma da gente ver que o nosso coração é cheio de ídolos.
E você pode até dizer assim, ah, mas Ana, na internet tem as pessoas se mascaram muito mais, tem muito mais falsidade. Pensa um pouquinho mais nisso que eu sei que você ia me dizer. Estaria me dizendo se esse podcast realmente fosse eu e você aqui agora. Você ia dizer isso, né? Mas, gente, presta atenção um pouquinho, não é? Também é assim na vida, entre aspas, real. As falsidades, elas existem, as pessoas vestem máscaras e elas tentam passar uma imagem daquilo que elas não são também na vida, no trabalho. E as máscaras caem. E eu não tô conversando aqui com você só sobre o que a gente posta, só sobre o que você posta, mas também pelas reações que você tem quando vê outras postagens. Por exemplo, quando tem muita gente que não gosta do Instagram porque acha que lá as pessoas mentem muito, né? Mostram só o lado bom das coisas. Só que um pouquinho disso, quando você diz isso, não é um pouquinho de inveja? Eu acho que a gente tem que evitar tentar se satisfazer na ideia de que a pessoa não é tão feliz quanto parece. Eu acho isso muito estranho. O fato de que a gente quer se satisfazer na conclusão de que a grama do vizinho não é tão verde. Gente, e daí a grama do vizinho? A gente tem que ficar feliz pela grama do vizinho. Ah, então eu fico aí com sempre com esse pensamento quando as pessoas falam do Instagram. Como é que você se sente quando vê seus irmãos postando coisas felizes? Você se alegra com eles? Ou isso tá te fazendo mal? Outra coisa, você tá gostando de passar aquela imagem de resmungão, reclamão, que acredita realmente que todo mundo é idiota, menos você? E se você, de fato, é a pessoa que está tentando passar uma imagem do que você não é nas redes sociais, por que você está fazendo isso? Vasculha aí seu coração. Que ídolo é esse? O que que você quer mostrar e para quem? Gente, é possível ser uma pessoa fora da internet e outra na internet? Claro, mas isso para o bem e para o mal. Só que não é coerente. A gente não pode falar coisas boas sendo maus, nem tanta coisa ruim sendo bom, né? As máscaras caem. Examine seus pequenos frutos digitais. Examine seu coração toda vez que você entra na internet e só consegue escrever ou pensar em murmuração, em crítica, em indiretas. Examine seu coração quando você entra em outra rede social e vê seus irmãos felizes, família, café, uma comida bonita. Por que isso causa mal em você? Gente, promete pra mim que vai sair desse podcast direto ler Tiago? É bem curtinho e quando ler tem que trocar, fazer o que eu falei, tá? Vou ler aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, 19. Tiago diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era sua aparência. E lá no 26, ele diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou os dedos, ou o poste, ou o áudio, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você leu comigo? Gente, eu amo como Tiago nos traz assim tão diretamente na nossa cara várias formas de desmascarar os blefes que a gente dá, né? Quando a gente pensa em cair na tentação de acobertar nossos pecados, naquele quentinho de dizer que nós não podemos ser perfeitos, perfeitos é só Deus. Peraí, é só uma pausa. Sim, gente, nós não podemos ser perfeitos. Perfeito é só Deus. E Deus mandou a si mesmo
sofreu por nós justamente para nos cobrir com a sua perfeição. Porém, isso não é desculpa para a gente cair, aceitar os nossos pecados, permanecer nos nossos pecados. E isso é uma coisa muito perigosa, inclusive, de se fazer. A gente tem que descansar na misericórdia do Senhor, a gente tem que descansar na obra que Deus fez por nós, mas não ao ponto de nos entregarmos aos nossos pecados por causa dessa confiança. Pelo contrário, Tiago ele vem nos dizer que, peraí, opa, fé sem obras é morte, porque crer em Deus, até os demônios creem. A fé tem que gerar frutos. Então, assim, gente, vamos lá, refreia a língua e os dedos. E no 10 ele fala, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Gente, é muito grave a forma como a gente deixa que a nossa ira saia da gente. Lembra, irai-vos e não pequeis. É claro que antes de falar, existe todo um afundo nisso no nosso coração, na nossa alma, que a gente tem que procurar ajuda. A gente procura essa ajuda em Deus, a gente procura essa ajuda na palavra de Deus, procurando talvez talvez não, né? Procure líderes da igreja, mas não pecando mais ainda. É claro que a gente vai falhar. É claro, eu sei que tem dias que são muito difíceis dentro da gente. Eu sei que tem dias que parece que a única coisa que quer sair da nossa boca, dos nossos dedos, são coisas ruins, são críticas, murmuração, grito de socorro, assim. Mas, gente, não tem ninguém na internet que possa ajudar. Junta todo esse esforço e foca no que realmente vai ajudar. Orar. Fale com Deus, abra a boca com Ele. Fale com Ele. Quer escrever? Pode escrever também, é dica aí super legal para sua devocional. Escreva sua oração. Você não está sozinho, Deus está com você. E Deus permite que as coisas aconteçam e a gente tenha sentimentos de raiva, de tristeza, de desesperança também. São emoções que podem virar poesia, com luz, como em Salmos. Eu acho super útil acompanhar, às vezes, quando pessoas escrevem textos, postagens, ou aparecem em vídeo para falar algo de ruim que aconteceu com elas, mesmo emocionais, eu acho muito útil, principalmente quando a pessoa fala isso, mas ela diz, olha, aconteceu isso comigo e Deus me ajudou dessa forma. E eu aprendi tal coisa. Eu gosto muito disso, eu gosto de fazer isso e eu sou grata por quem faz. A gente pode compartilhar nossas experiências ruins, mas com maturidade, com amor a Deus, amor conosco e para com os outros. Veja que eu acho que só é possível fazer isso se na hora do ápice do sofrimento, da raiva, da indignação, você tiver mesmo procurado a Deus em oração, na palavra, em oração. Só depois que você lida com isso é que você vai ser capaz de ter sabedoria e maturidade para falar sobre aquilo de uma forma com luz, né? Eu também já fui adolescente que achava que reclamar, gritar e eu achava que podia mudar todas as coisas na base da minha revolta. E quando eu era adolescente já tinha internet, apesar de que, olha, gente, acusando, era Mirk e CQ, tá? Fotolog, Flogão. E eu vejo muito isso em algumas redes sociais, essa necessidade de querer ser a pessoa que vai opinar sobre todas as coisas que não entende nem um pouco sobre o assunto, tem sempre uma visão muito rasa sobre algo, mas quer ir lá para botar fogo, né? Gente, evita usar as páginas dessa forma. Usa as páginas para mostrar aquilo que você tem conhecimento, que você sabe fazer. E o que você não tem, você pode falar sobre elas, mas não como se fosse dono da verdade, né? Evita entrar nas redes sociais e achar que é muro de lamentação e treta.
Porque isso traz tudo de ruim à memória, gente, menos esperança. E eu aconselho também evitar acompanhar as pessoas que fazem isso, mesmo que dizem que são cristãs, porque contagia. E mais uma vez eu digo, eu também faço isso, volta e meia eu faço isso. Acontece, é normal. Mas a gente tem que tentar ver o que está acontecendo, por que a gente está fazendo isso, da forma como a gente está fazendo isso, antes de fazer. Todos, né? Todas as redes sociais têm aquela opção de silenciar. Eu acho um recurso maravilhoso. Você já parou para pensar se você se silenciaria? Por falar nessa questão de se você se silenciaria, eu vou agora dar aquelas dicas que eu dei no texto. Vou passar por elas aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer episódios aprofundando em cada uma delas, trazer alguém aqui para conversar comigo sobre elas, certo? Mas quando eu botei essas dicas, foi assim o que é mais comum a gente ver nas redes sociais. Por exemplo, no item 1, é bem aquela coisa de se algo está te incomodando em alguém, a Bíblia te manda ir até a pessoa, exortar, tentar resolver. E depois disso tem 1 milhão de passos, gente. Lê lá Mateus 18. Nenhum dos passos envolve você mandar indiretas nas redes sociais, fofocar, tentar cutucar a pessoa, né? Através do que você posta. E realmente eu acho que se você tem aquela capacidade de colocar em vários caracteres de forma tão ácida algo contra o seu irmão, eu acho que você vai ter uma capacidade muito boa de dizer isso para ele em amor. E aqui eu já quero até deixar um livro logo aqui para vocês. Eu sei que eu estou deixando dicas de livros no final dos podcasts, mas nesse caso eu vou deixar nessa dica o livro De Perdoado a Perdoador, da editora Monergismo. É um excelente livro para você ler e trabalhar no seu coração esse entendimento de que quando alguém te chateia, você acha que a pessoa tem que adivinhar que te chateou e tem que ir atrás de você, você fica chateada com ela, você não fala com ela, você vira a cara pra ela por algo que ela fez e você não fala nada pra ela. E ela não faz a menor ideia do que aconteceu. E esse livro ele é muito bom em mostrar pra gente que Deus nos manda, se algo aconteceu que nos chateou, a gente vá atrás da pessoa e fale para ela, dê oportunidade para ela de se arrepender, de se explicar e se arrepender. E de dar o perdão a ela, não é? A gente pode conversar mais sobre isso. Eu acho esse tema muito importante, muito necessário dentro da igreja. Sério. A gente vai conversar sobre isso, tá? Tá combinado. E outra coisa é o ponto de, assim, aquilo que eu falei um pouco antes, né? Se tem algo difícil acontecendo na sua vida, murmurar é pecado, gente, saindo da boca ou dos dedos. Se só o que você consegue fazer na rede social é reclamar, talvez você esteja muito acostumado a fazer isso no dia a dia. E sério, deve ser muito difícil lidar com você. E eu não tô falando isso pra ofender. Eu tô falando isso pra você procurar ajuda, pra você pedir a Deus para que você seja mais grato. Ore a Deus, pedindo a Deus que te ajude nisso. Te ajude a ver as coisas boas também. E que você seja capaz de falar mais sobre elas do que as coisas ruins. A gente tem que pensar de que formas mais brandas e gratas a Deus a gente pode dizer a mesma coisa sem fazer mal para você e para quem está lendo ou ouvindo o que você está falando. Como eu falei no texto para vocês, não é só uma postura digital, é você treinar seu coração também. A outra coisa que eu falei também é a questão de, se você está precisando de ajuda, peça. Envie mensagem para os irmãos da sua igreja. Peça, fale com eles, diga que você precisa conversar, diga que você precisa de ajuda em alguma coisa. Ficar jogando a reclamação na internet vai alcançar muita coisa, mas vai ser bem difícil alcançar ajuda mesmo. E também, outra coisa, como eu falei mais cedo, mais uma dessas coisas que a gente pode aprofundar em um outro episódio, é que sim, gente, é claro que as pessoas vão publicar momentos felizes no perfil. Ninguém fica tirando foto de quando tá chorando, não. Aliás, eu conheço uma pessoa que faz isso. Mas
O que eu quero atentar aqui é que não se alegrar com que os outros se alegram tem nome, gente. É inveja. Acontece, mas analise seu coração. Assuma para Deus isso, em arrependimento. Eu acho que até tem muita gente que fala muito mal. Eu sei que tem um lado muito ruim dessas coisas da internet, das pessoas mostrarem esses momentos felizes. Eu entendo que tem o lado ruim, mas eu quero lidar com o nosso coração com isso, porque no final das contas você tá aí reclamando que a pessoa só posta coisa feliz e não tá vendo que isso tá dizendo algo sobre você muito mais, sabe? Fica culpando a felicidade dos outros pelo seu sentimento de insatisfação e ingratidão, não. E claro, né, tem a questão da polêmica. Meu Deus do céu. Ou coisa pra gerar números pra pessoa, né? A polêmica ganha curtidas, ganha seguidores, isso diz muito sobre a gente. Quando eu falo isso, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando no ambiente cristão, eu não tô falando do mundo, não. Tô falando de nós enquanto cristãos nas redes sociais. E quando eu digo de polêmica, eu tô falando de cristãos que se alimentam a rede social de polêmica o tempo inteiro. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia mostra pra gente que o cristão ele é marcado por ser pacificador e não torcida de briga, como eu coloquei no texto. A gente tem que levar a sério o que Paulo disse a Tito e se apartar das pessoas facciosas, não ficar curtindo, alimentando e aplaudindo esse tipo de coisa. A gente não evangeliza brigando nas redes sociais. A gente não faz bem nenhum falando mal da nossa igreja nas redes sociais. Tem que ter sabedoria nessas coisas, né? E se você precisa exortar alguém que fez alguma coisa ali, falou alguma besteira teológica, o que for na rede social, fala com ele lá no privado, do jeito que tem que ser feito. Quer você conheça ele, quer não, ele é seu irmão. Como eu disse, essa é mais uma coisa que a gente pode conversar mais profundamente, né? Sobre, inclusive, eu já escrevi algo sobre isso, já fiz algumas enquetes sobre isso, sobre como se comportar, né, na rede social quando alguém fala mal da sua religião, da sua denominação, o que for. Se é possível, né? Se é possível ou não evangelizar através de tretas nas redes sociais. A gente pode conversar melhor sobre isso depois. Bom, algo que eu não falei no texto, mas eu quero trazer aqui também, é que a gente tome muito cuidado com essa geração meme que nós estamos, vivemos e compartilhamos e criamos, né? Eu acho super divertido, eu acho que a gente tem que brincar mesmo, a gente tem que aproveitar, eu sempre dou muita risada, mas o alerta é com as piadinhas e memes feitos com o nome de Deus por cristãos. Isso é algo muito perigoso. A gente tem que conversar sobre isso e tem que se alertar quanto a isso. Não vejo problema em fazer memes com situações de igreja, né? Aquelas coisas assim de acampamento, nananã. É engraçadinho, mas por favor, gente, não façam memes, não façam brincadeiras com o nome de Deus, com a Trindade de Deus. Não façam isso, isso é pecado, isso é quebra de mandamento. Minha dica, gente, se não tiver o que dizer, não fala nada, não digita nada. Eu acho que, como eu também coloquei no texto, a gente tem que ver como maturidade digital é igual a ler o que escreveu, reler o que escreveu, apagar tudo antes de postar em comentários, no seu próprio post, e, se necessário, reescrever. Sempre tenta reler o que você escreveu antes de postar. Isso vale para post, isso vale para o que você vai falar também. Eu tenho aprendido muito com pessoas que são mais quietinhas, sabe? Sobre isso, sobre ouviu alguma coisa que não gostou, viu alguém falando algo, fazendo algo que não gostou, respira, pensa, formulou aquilo na sua cabeça, vê se quando sair da sua boca vai ser bom, avalia se vai ajudar em alguma coisa naquele momento ali ou se você pode fazer isso de outra forma em outro momento, só com a pessoa, sabe? Vale para rede social também. Seja sal, seja luz onde você estiver, na internet também.
A gente vai falhar, mas como eu disse, não tem necessidade de ser o tempo todo. Deus é misericordioso, paciente, longânimo. Isso é alento para nossa alma, gente, não é desculpa para pecar. Viver corandel é viver diante de Deus em todo o tempo, inclusive na internet, certo? Somos imperfeitos, a gente erra, e Deus, que é a luz do mundo, diz que nós somos também. Ele é especialista em usar os dias maus para o bem. Tantas vezes, é justamente quando tudo está muito ruim, que a gente vai lembrar do livro, da palavra de Deus. E é isso, é para lembrar da palavra de Deus quando está ruim. É para procurar a Deus. Esse é meu ponto aqui o tempo todo. Se tiver muito difícil, realmente vale a pena passar um tempinho fora da internet, voltar a si, dedicar o tempo que você está dedicando à internet à palavra de Deus, ao seu devocional. Eu incentivo que faça isso. Se tiver muito difícil de ficar lá sem pecar, né? Obviamente. Mas é óbvio, eu não quero que, como eu falei no texto, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você continue, mas sendo luz. Sendo luz mesmo nas suas tristezas, não escondendo suas tristezas, não escondendo as partes difíceis da vida. Não, de forma nenhuma. Mas sabendo como compartilhar, quando compartilhar e principalmente depois que você já tiver compartilhado com o único que pode te ajudar. Para terminar, eu quero ler Tiago 3:17. Continuando, né, que a gente começou lá. Ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos promover a paz, gente, com o nosso falar, com a nossa língua e com os nossos dedos? Um grande abraço para vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!